Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues e hoje nós vamos estar falando sobre sistema excretor nos animais. Isso mesmo, esse assunto é de grande importância. Eu sei que eu falo muitas vezes isso aqui, né? Mas se tem um assunto que eu destaco como de imensa importância, de grande valor para você que está estudando e que pode causar muitas dúvidas, é sobre a fisiologia do sistema excretor nos animais. Eu vou trazer aqui para vocês alguns vertebrados, como os peixes, também os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Vamos fazer um comparativo, tá? E após esse comparativo, você vai sair dessa aula com um entendimento muito mais aprofundado, beleza? Dá uma olhadinha aqui nesse quadro que eu fiz para vocês, ó. Aqui a gente vai falar sobre as excretas nitrogenadas e vamos relacionar aqui vários pontos importantes nesses grupos animais que eu destaquei agora há pouco. Temos aqui a amônia, que é uma das excretas nitrogenadas que a gente elimina na urina. Temos também a ureia e, por último aqui, ó, o ácido úrico. E a gente fecha a aula, galera, fazendo aqui um balanço osmótico no sistema excretor do humano, tá? Pessoal, anotem todos os pontos importantes aqui. Eu posso te dizer tranquilamente, é uma das aulas de maior valor, né, para você. Então, fica atento. Vou sair daqui da frente, você logo colocar tirar logo um print dessa aula. Então, print essa aula, você fazer anotações em cima dela e a gente vai conseguir então, ó, né, apontar aqui vários pontos importantes para você poder, né, se lembrar lá numa questão. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Temos aqui a amônia, a ureia e o ácido úrico. Gente, vamos voltar um pouquinho para eu te dar uma base de entendimento. O sistema excretor é também conhecido como sistema urinário, tá? Todo mundo tem, todos os vertebrados, invertebrados, todo mundo tem. Tá? Nesse caso aqui, essas substâncias que estão aqui no quadro, a amônia, a ureia, o ácido úrico, são excretas nitrogenadas. Tá? Essas excretas nitrogenadas, elas são eliminadas como uma toxina, elas não devem permanecer no corpo de nenhum ser vivo. Por isso que o nosso sistema excretor filtra o sangue, retira essas excretas nitrogenadas e elimina na forma de urina. Só que todos nós que eu digo, todos os vertebrados que eu citei, ou seja, de peixes até mamíferos, perdemos água com isso. E é justamente essa relação que nós vamos fazer aqui. Nós vamos ver a importância da água na formação da urina e na eliminação dessas excretas. E vamos também correlacionar algumas outras coisas, ou seja, eu vou destacar para vocês aí do outro lado outros pontos importantes que você deve anotar, beleza? Então vamos começar aqui pela amônia, tá? Primeira coisa que eu quero que você note aqui, ó. Aqui na amônia, ó, coloquei a toxicidade e a solubilidade, tá? Tá vendo as setinhas para cima? Eu estou dizendo o seguinte, a amônia é a mais tóxica entre as três excretas nitrogenadas, ou seja, entre amônia, ureia e ácido úrico, ela é a mais tóxica. Então tem duas setinhas para cima, tá vendo? Ela é a mais tóxica. E por ser a mais tóxica, olha aqui, ó, por ser a mais tóxica, ela deve ser eliminada rapidamente do organismo daquele ser vivo. Porque se ela se concentrar no organismo, vai trazer uma série de problemas para aquele indivíduo, para aquele ser vivo, tá? Outro ponto importante, por ela ser muito tóxica, tá? A solubilidade dela, o que quer dizer isso? Ela é solúvel em água, ela se mistura muito bem a água, porém, ó, necessita de muita água para ser eliminada. É isso, esse é o ponto. Grava comigo, ó, amônia, excreta nitrogenada, tá? Para ser eliminada, tá? Ela precisa de muita água, justamente por quê? Por ela ser muito tóxica. Então isso faz dessa substância, tá? Uma substância que vai fazer com que o organismo que a contenha seja o quê? Um indivíduo aquático. Olha que ponto importante. Segundo ponto importante aqui, ó. A amônia vai estar presente em qualquer ser vivo aquático. Então elas estão presentes em invertebrados aquáticos, peixes, ossos. Atenção a isso, eu disse peixes, ossos, não peixes em geral, tá? E larvas de anfíbio. Lembra? O girino. A fase larval lá da ranzinha, do sapinho. Então, nessa época em que ele é um girino, esse anfíbio ainda é um girino, que ele chama de larva, tá? Ela possui o quê? Como excreta nitrogenada, sendo eliminada na sua urina ali, a amônia. Então, recapitula contigo, ó. Alta toxicidade, ou seja, a mais tóxica entre as três, e é aquela que precisa ser, né, eliminada mais rapidamente, ponto 2. Ponto 3, gasta muita água para ser eliminada, sacou? E mais um ponto aí, ponto 4, altamente solúvel em água, se mistura muito bem a água. E aqui os indivíduos. A gente passa agora para quem? A gente passa agora para a ureia. Dá uma olhada. Já mudou aqui, tá vendo? A ureia é tóxica? É tóxica, mas é menos tóxica quando comparada com a amônia. Esse é o ponto.
ela também é tóxica, só que ela é menos tóxica, então ela fica em segundo lugar. E a solubilidade? É solúvel em água? Sim, mas olha a setinha para onde está apontando, para baixo. O que eu estou dizendo aqui? Ela é menos solúvel, não estou dizendo que ela não é solúvel, ela é menos solúvel. Então compara, mais tóxica, ou seja, aquela que é mais tóxica, a amônia. A segunda mais tóxica, a ureia. Ambas são solúveis em água, porém a ureia é menos solúvel. Então olha que ponto importante. Por ela ser tóxica, porém menos, por ela ser solúvel, porém menos, olha aqui, ó, pode ser armazenada por um determinado tempo no corpo. Isso mesmo. Enquanto que a amônia tem que ser eliminada rapidamente, a ureia, por ser menos tóxica, ela pode permanecer no corpo daquele vertebrado, ou seja, do peixe, né? Do anfíbio, ou seja, não estou dizendo que são eles, estou dizendo que onde ele pode permanecer mais tempo, né? Ali dentro do corpo daquele indivíduo. O que o tio quer dizer? Ó, solubilidade existe, é baixa, então gasta menos água. Pessoal, compara comigo, vamos lá, compara. Se a ureia é menos tóxica, faz com que ela possa ser armazenada por mais tempo. Se ela é menos solúvel, faz com que o organismo perca menos água para eliminá-la. Então é só a gente comparar, tá? Ambas, tá? São solúveis, porém a ureia é menos solúvel, então ela vai gastar menos água para ser eliminada do corpo. Essa é a justificativa. Quanto mais tóxica for a substância, ou seja, for excreta nitrogenada, mais água o corpo vai utilizar para eliminá-la e menos tempo ela deve ficar no organismo. Está entendendo a ideia? Então, ó, recapitula. Amônia, a mais tóxica. Ureia, a segunda mais tóxica. Tá? Ambas são solúveis, porém amônia muito solúvel e ureia um pouco menos solúvel em água. Ambas gastam água para ser eliminada, porém a amônia gasta muita água para ser eliminada. A ureia gasta menos. Por isso que no caso da amônia, todos os animais são aquáticos. Já no caso da ureia, isso já muda. Dá uma olhadinha aqui, ó. Estão presentes em peixes cartilaginosos. Lembra da dica? Ó, peixes ossos, amônia. Peixes cartilaginosos, ureia. O vestibular adora isso, anota. Outro ponto, ó, anfíbios na fase adulta. Quando o anfíbio está na fase adulta, ele sai da água, então muda a excreta. Enquanto ele é o quê? Na fase larval, bem jovenzinho, ele elimina amônia, então ele tem que estar dentro d'água, ele necessita de muita água para eliminar essa substância. Quando chega na ureia, ou na fase adulta, ele começa a eliminar a ureia, lembra? Aí, ó, nesse caso, os anfíbios, tá, começam a eliminar a ureia como forma de excreto, ok? E por último, a gente, os mamíferos, tá? Então, no nosso caso, no caso dos humanos e em todos os mamíferos, a excreta principal a ser eliminada no sistema excretor é a ureia. Gente, compara e anota esses pontos importantes. Dá uma olhadinha aqui, ó. Chegamos então, ó, no que nós chamamos de ácido úrico. Olha aqui setinho, ó. Tudo mudou, tá vendo? Dá uma olhada. Nível de toxicidade é a terceira menos tóxica. Então, ó, a amônia é mais tóxica, em segundo, a ureia é mais tóxica, em terceiro, o ácido úrico é mais tóxico. Ou seja, numa escala é sempre dessa forma. Sendo a primeira a amônia, em segundo a ureia e por último o ácido úrico. Então ela é a menos tóxica para o organismo daquele animal, tá? Tudo bem? E você vai entender. E a solubilidade, ó, é a única insolúvel em água. Isso mesmo. Sai na forma pastosa. Olha que interessante. Sai na forma de pasta, pastosa. Quer um exemplo? Quando você olha para o cocôzinho, né, para o cocôzinho do pombo, ou então de um pardal, né, quando você olha aquele cocôzinho, aí você vê que o cocôzinho é pastoso, certo? E você vê o quê? Uma parte pretinha do cocôzinho e uma parte branquinha. Aquela parte branquinha é o xixi. Exatamente. É só que o ácido úrico, ele sai junto com as fezes. Gente, isso é um mecanismo, é um recurso de defesa. Para que esse animal que é terrestre, ele perca menos água na eliminação desse ácido úrico. Então, um dos recursos que o organismo dele fez com a adaptação foi tornar o quê? Esse ácido úrico pastoso e sendo eliminado junto com as fezes. Olha que bacana. Por isso que nós podemos afirmar, ele é insolúvel em água. Anota isso. Então, ó, o nível de toxicidade é bem menor do que as duas anteriores, pode ser então armazenado por muito mais tempo no organismo dele, tá? Beleza? Além disso, ó, solubilidade é insolúvel, então, ó, não se espalha pelo organismo. Aí faz sentido, tá? Quanto mais solúvel ele é, mais ele se espalha pelo organismo, certo? Por isso que se ele se acumular no organismo, ele vai trazer muitos tipos de doenças diferentes para aquele organismo, tá? Para aquele ser vivo.
Já no caso aqui, ó, do ácido úrico, você percebe que por ele ser insolúvel, ele pode ser armazenado por mais tempo porque ele não vai se espalhar pelo organismo. Bacana isso, né? Então, ó, mas ó, detalhe aqui, uma observação que eu coloquei para vocês, ó, é o único que gasta ATP para ser produzido, tá? Isso mesmo, ele gasta muito adenosina trifosfato, ou seja, ATP, energia, tá? Anota isso, beleza? Estou presente em répteis, aves e insetos. Isso mesmo. O que isso nos mostra? Qualquer tipo de ser vivo, o quê? Ovíparo. Isso mesmo, que coloca ovo, tá? Ovíparo. Se ele é ovíparo, se ele põe ovo, possivelmente, tá? A excreta dele é ácido úrico. Vamos comparar de novo? Então vamos lá. 3 são as excretas: amônia, ureia e ácido úrico. Essas excretas são o quê? São toxinas do metabolismo celular. Quando a célula da gente usa proteína, por exemplo. Ela quebra a proteína, usa essa proteína para produzir novas proteínas para o nosso corpo. Tá? Quando o nosso corpo usa esses aminoácidos para produzir novas proteínas, gera-se um resíduo, um lixo. Tá? Esse lixo, esse resíduo, você vai chamar de excretas nitrogenadas, porque são ricas em nitrogênio. Essas excretas são a amônia, a ureia e o ácido úrico. Elas devem e são eliminadas pelo nosso sistema excretor, também conhecido como sistema urinário. Dessa forma, então, você vai verificar a presença delas de acordo com o tipo de sistema excretor. Vimos aqui que a amônia é a mais tóxica, em segundo, a ureia, e em terceiro, a mais tóxica é o ácido úrico. Vimos também que essas duas primeiras, a amônia e a ureia, são muito solúveis em água. Isso significa que elas gastam muito mais água do que o ácido úrico para ser eliminado. Como o ácido úrico ele é insolúvel, ele sai na forma pastosa. Então o que? Ele não será o que? Ele pode ser armazenado por muito mais tempo e ele não usa água para ser eliminado, já que ele sai na forma pastosa junto com as fezes, tá? E gasta muito ATP para ser produzido. Observação: você vai encontrar em animais ovíparos como esses que eu citei aqui, répteis, aves e insetos. Sacou? Esses são os pontos, tá? Essa aula é muito importante porque isso vai acabar com todas as dúvidas que vocês possuem aí do outro lado, tá? Com relação ao sistema excretor desse grupo de animais, ou seja, de peixes até mamíferos. Para terminar, vamos fazer aqui um balanço osmótico no ser humano. Vamos pegar a gente como exemplo, tá? Balanço osmótico, galerinha, ó. Balanço osmótico é falar assim, ó. Qual é a quantidade de água que é eliminada no nosso corpo? Que quantidade de água circula ali no nosso sangue? Então, ó, vamos ser bem específico. Estou falando aqui do sangue, tá? Deixa eu fazer uma relação aqui direta agora num ponto muito importante também. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Temos aqui um exemplozinho, uma menina, tá? Pode ser uma menina, pode ser um menino, pode ser qualquer pessoa, beleza? Vamos imaginar aqui a seguinte situação, ó. Essa pessoa, ela está bebendo muita água, mais do que ela está eliminando. Então tá aqui, ó, a entrada de água é maior do que a saída de água no corpo. A gente perde água de 3 formas, tá? Através da urina, através do suor e através da respiração, da fala, tá? Então, nesse momento, ela está muito hidratada, ela bebe bastante água, ela se hidrata bem, então entra uma quantidade de água maior do que aquela que sai. O que isso significa? Que o sangue dessa menina, ó, vai ficar diluído, tá bem diluído, bem diluído. Isso é bom? Não, isso é ótimo. Tudo ok. É dessa forma que o corpo da gente quer que tudo funcione enquanto o sistema excretor e o balanço osmótico a nível sanguíneo. Sacou? Agora, vamos supor que nesse dia, tá? Vamos dar um nome para ela, Sofia. Vamos dizer que nesse dia, a Sofia, tá? Ela bebeu um pouquinho de água. Bebeu muito pouquinho de água. Então ela está começando o quê? A ficar desidratada. Não chega a ser uma desidratação severa, mas já é um nível de desidratação. Isso significa que a quantidade de água que ela bebeu é menor do que aquela que saiu durante o dia. Percebeu? Mudou. Então está saindo mais água, ela está perdendo mais água do organismo do que ela está ingerindo. O que isso vai acontecer? Olha, isso vai levar ao quê? A uma concentração do sangue. O sangue fica muito concentrado, ou seja, ele fica muito pobre em água. Isso não é bom. O que vai acontecer, professor? O que vai acontecer é que a pressão a nível sanguíneo vai subir. É o que a gente chama de pressão arterial sanguíneo, ela vai subir. Toda vez que a gente bebe pouca água, o nosso sangue concentra. Com essa concentração, a pressão arterial sobe. E aí, aqui dentro no seu encéfalo, vai ativar, vai virar uma chavezinha. E uma glândula aqui dentro, chamada hipófise, ela vai ficar em alerta. E ela começa a produzir um hormônio. Que hormônio é esse? ADH. Hormônio antidiurético. Qual é o papel desse hormônio no corpo da gente? Ele é responsável pela quantidade de água que a gente libera, que a gente perde na urina.
Em virtude dessa situação da Sofia, ou seja, que ela ter bebido pouca água e agora está com o sangue muito concentrado e a pressão sanguínea dela aumentou, ela começou a produzir o quê? ADH. E o ADH, ele vai cair no sangue, vai direto para o sistema excretor e vai chegar numa região dentro do nosso rim chamadas néfrons. Anota aí, néfrons. E os néfrons, ele é dividido em várias partes. E o ADH, ele vai direto numa partezinha, quase no finalzinho do néfron, chamado o quê? Túbulo contorcido distal, que vem de distante, lá no final. É ali que ela vai absorver o máximo de água, isso mesmo. O ADH vai estimular um conjunto de proteínas nessa região, vou repetir, na região do néfron, especificamente ali no túbulo contorcido distal, vai estimular as proteínas chamadas aquaporinas a absorver o máximo de água possível daquela urina que está sendo formada. Então a nossa urina sai muito o quê? Concentrada, muito amarela, muito concentrada. É uma forma do nosso organismo perder o menos água possível e fazer o que com essa água que ela absorveu da urina? Volta com essa água para onde? Para a circulação. E ao voltar com essa água para a circulação, combate a desidratação que a Sofia está sentindo e começa a tornar o sangue o quê? Mais diluído. Sacou? Bacana? Isso é importante. Isso já foi cobrado no Enem e em outros vestibulares diversas vezes, tá? Então fica atento a esse hormônio, fica atento a esse processo, tá? Recapitula, isso aqui é muita informação. Então, beber pouca água, o que acontece? O sangue fica mais concentrado. Sangue concentrado, pressão arterial se eleva. A pressão sanguínea se eleva, o que vai acontecer? A hipófise que está aqui dentro produz ADH. O ADH cai no sangue, viaja até o sistema excretor, vai lá para o quê? Para o néfron. Lá no néfron vai chegar até a região chamada túbulo contorcido distal e estimula um conjunto de proteínas chamadas aquaporina a absorver a água da urina e enviar essa água para onde? Para o sangue. Tornando o quê? A pressão arterial diminui e o sangue fica mais diluído. Sacou? Gostou? Bom, se você gostou dessa aula e ela foi útil para você, eu quero te convidar agora a se inscrever no meu canal, deixar seu like, um comentário, porque isso fortalece muito o meu canal. E não esquece, aciona o sininho para você receber as notificações das próximas aulas que eu vou estar colocando aqui. Aguardo vocês no próximo encontro. Até lá!